Seja bem-vindo, internauta. Seja bem-vinda, internauta. Aula número 6 do módulo Técnicas de Retórica e Oratória, cujo tema é gesticulação e atenção. Será que isso é importante dentro da retórica? Será que isso é importante dentro da oratória? E a resposta é sim, muito importante. A nossa conversa desta aula está dividida em 3 blocos. Num primeiro momento, no primeiro bloco, eu vou lhe definir o que é o gesto, ou o conjunto deles, no plural, o que são os gestos, a gesticulação de uma certa maneira mais ampla, e do que ela é composta, quais são os elementos corporais que participam do processo da gesticulação. Num segundo momento, vamos refletir um pouco sobre o porquê nós gesticulamos e o para que nós gesticulamos, como animais linguísticos que somos, segundo o filósofo Aristóteles. E, por fim, o terceiro momento é algo mais prático. Eu vou lhe passar um roteiro de pistas, de possibilidades de interpretação dos gestos que as pessoas fazem, a mensagem que quer ser transmitida, e de que você também pode, muitas vezes, ser o emissor. Às vezes é o contrário. Sem você perceber, você pode transmitir uma interpretação dos seus gestos para outra pessoa. Então, a questão não é a importância de como você gesticula, mas sim a imagem ou a ideia que você transmite. Ok? Então, essa terceira parte vai ser muito legal. Você vai ser um intérprete dos gestos das pessoas. Quando falamos em gesticulação, eu entendo, nós definimos na retórica e na oratória como gesticulação um conjunto de gestos. Seja um gesto isolado dentro do processo de comunicação, seja um conjunto de gestos reunidos em torno de uma ideia, de um debate ou de um contexto. Então, a gesticulação se dá tanto no âmbito singular, um gesto apenas, como também numa situação mais rica de elementos. Então, o gesto se torna plural e você tem gestos. A gesticulação, vamos dizer assim, representa o movimento do nosso corpo. Quando ele se desloca, ocorre uma série de comportamentos, de atitudes que nós chamamos de gesticulação. Agora, a gesticulação especificamente e na retórica envolve, vamos dizer assim, 3 elementos que eu coloquei aqui no meu roteiro. Quando eu falo em gesticulação, necessariamente participam as minhas mãos dentro desse processo. Envolve também os meus braços, se eu estou aqui agora, estou sentado, mas se eu estou de pé, e quando você assiste às minhas aulas e eu estou de pé, você percebe que também não são apenas as mãos que participam do processo, mas todo o meu corpo. Isso é muito comum para quem tem facilidade ou gosta de se comunicar. É até algo natural. E participam também desse processo, um terceiro elemento, que é a cabeça. Então, imperceptivelmente, eu posso balançar a cabeça traduzindo aí uma determinada mensagem. Então, em oratória e mais ainda em retórica, a gesticulação equivale a uma movimentação corporal de 3 regiões específicas do meu corpo. A cabeça em si, as mãos e os braços. É claro que o meu tronco também participa desse processo, mas o que se dá destaque é exatamente cabeça, mãos e braços. Esta tríade vai compor uma combinação infinita de possibilidades corporais em que eu desejo transmitir alguma coisa, certo? Então, a definição aí de gesticulação, imagino que ficou clara, tenha ficado clara para você. O item 2 vai nos explicar, ou tentar nos ajudar a pensar um pouquinho, por que nós gesticulamos e para que nós gesticulamos. E
não sei se você prestou atenção, no início agora, alguns minutos atrás, eu lhe disse que Aristóteles vai nos definir como animais linguísticos. Aristóteles é um pensador do século III a.C., que viveu em Atenas, foi um discípulo do genial Platão, né? Na história do pensamento da civilização ocidental, a Grécia se destaca porque tudo começou lá, né? Em termos de educação, valores, normas, direito, enfim. E a filosofia começa lá. E a filosofia se estrutura em 3 grandes pilares daquele período. Em Sócrates, o filósofo pai da filosofia, que nasce no século V a.C., teve um discípulo, teve vários discípulos. Um deles foi Platão, que afetou muito o modo nosso de entender o mundo. E Platão teve um discípulo chamado Aristóteles. Então, essa tríade filosófica construiu as bases do pensamento hoje ocidental moderno. Há muito que falar sobre eles, eu me desviaria do assunto, mas eu quero tomar o nome de Aristóteles porque ele vai contribuir em muito para a retórica, né? Há tratados de Aristóteles, escritos de Aristóteles sobre a oratória, mas de uma forma especial em retórica. E Aristóteles vai definir o homem, por ele ser um animal racional. O homem, na retórica, é um animal linguístico. O homem é capaz, por meio da linguagem, transmitir suas ideias, sentimentos, impressões. Ele e eu, você, nós, somos capazes de transmitir a nossa visão de mundo, seja o mundo externo, seja o nosso mundo interior. Então, a linguagem é o caminho, é o meio, é o instrumento, é a ferramenta através da qual eu me comunico com o mundo. Eu me comunico comigo próprio. Quantas vezes você não se percebe falando com você mesmo, seja verbalmente, de uma forma audível, seja pela reflexão, essa voz interior no seu pensamento. Então, você, como animal linguístico, como um ser dotado de razão, você é capaz de se comunicar com os outros e consigo próprio e consigo própria por meio da linguagem. E também eu consigo me relacionar com o mundo externo através da linguagem e exprimir as minhas ideias, de transmitir a minha visão de mundo, a forma como eu entendo as coisas. Se o homem não fosse capaz de criar a linguagem e de se comunicar, nós não teríamos evoluído e nem superado os desafios ao longo de todo o processo da evolução. Então, é muito interessante que a linguagem, que vai depois gerar a linguagem verbal e não verbal, vem dessa condição nossa de animais linguísticos. E eu não apenas sou capaz de transmitir os meus pensamentos, os meus sentimentos, mas eu sou capaz de aprender ouvindo a impressão, a visão de mundo de outras pessoas. Então, é um caminho ambivalente dos dois lados. Eu transmito, mas eu também recebo. E ao transmitir e receber, eu sou capaz de pensar, de refletir, de amadurecer e de crescer. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa a nossa condição de animais linguísticos, porque é isso que faz e fez e fará com que nós possamos evoluir no tempo, no espaço, na cultura e como pessoas, né, como seres humanos. Aristóteles vai nos dizer, em primeiro lugar, por que nós gesticulamos. Quando eu faço a pergunta, internauta, por quê? Eu desejo dizer o motivo, a razão. E por que nós gesticulamos? Porque consciente ou inconscientemente eu quero transmitir algo. Esse algo pode ser uma ideia, esse algo pode ser um conjunto de ideias, esse algo pode ser uma emoção, esse algo pode ser uma dúvida, enfim, eu quero transmitir algo. E para que eu utilizo a gesticulação? Né? Qual a finalidade? Sempre quando o pronome interrogativo é para que,
se quer saber a finalidade de algo. Então, para que nós gesticulamos? Qual a finalidade disso? Para nos fazermos ser entendidos pelos outros. Não basta você querer ter o motivo, né, o porquê você quer transmitir, né, porque você é um animal linguístico, você é dotado dessa capacidade. Existe o para quê, a finalidade, que é a necessidade de você ser entendido, mesmo que você, sendo ou não entendido, sendo ou não entendida pelo outro, mas você pelo menos busca essa certeza. Então pode ser até que outra pessoa nem concorde com você, mas ela entendeu o seu ponto de vista. Então houve um para quê, houve uma finalidade que foram alcançados. Agora, o que isso tem a ver com a retórica? A gesticulação é utilizada pelo ser humano como animal linguístico quando nós não queremos, pela via verbal, ou seja, falar ou escrever, verbal, do que trata a oratória, eu quero mandar essa mensagem por um caminho não verbal. E aí que entra, né, a retórica. A gesticulação está no campo da retórica, porque é uma manifestação, porque é uma transmissão de um conteúdo, de uma ideia, de um significado que não passará pela oralidade, ou pode estar em concomitância à oralidade, que é o campo da oratória. Então, se eu quero transmitir para você essa aula, coisa que eu faço no presente momento, e você me ouve, nesse momento, para que você me ouça, eu utilizo recursos da oratória. Por exemplo, a velocidade da minha fala, o timbre de voz que eu apresento, o tom da minha voz, o volume que eu falo com você, tudo isso é oratória, esse cuidado que eu faço de combinar tudo isso para que você me entenda de uma forma inteligível. É campo da oratória. O que eu falo, como eu falo, quando eu falo, quanto eu falo, tudo isso é oratória. Até a risada que eu dou faz parte da oratória. Tudo, ó, sai por aqui, ó, da boca. Oralis, no caso em latim, significa buraco. Esse buracão aqui, tá? Em concomitância, ou seja, ao mesmo tempo em que eu falo, você percebe que eu utilizo expressões fisionômicas. Às vezes eu estou de óculos, às vezes eu tiro os óculos, às vezes eu gesticulo com os óculos, né? Algumas aulas eu faço assim, você já deve ter percebido, com os braços, que eu estou sentado, quando eu estou em pé, eu utilizo os braços. Enfim, tudo isso, internauta, não é oralizado, mas é transmitido. Então, esses gestos, expressão fisionômica, interação, tronco, como eu falei, braços, né, cabeça, isso é campo da retórica. Ou seja, eu transmito ou eu reforço o conteúdo do que foi falado por meio dos gestos. A retórica vem complementar, vem reforçar aquilo que é dito na oratória. E isso é muito importante, porque você me recebe na parte oral e na parte visual, na parte da gesticulação. Não é interessante? E é mais interessante ainda quando as duas estão combinadas, a retórica e a oratória. Por essa razão, internauta, que a disciplina se chama TRO, Técnicas de Retórica e de Oratória. Uma não vive sem a outra. Agora, falando um pouquinho aí, dando um pouco de bastidores da retórica e da oratória. É muito engraçado, para não dizer trágico, situações em que a pessoa utiliza a oratória, né, diz algo, mas os seus gestos, a sua expressão facial, ombros, braços, cabeça, dizem outra. A pessoa logo percebe. E aí é uma grande dica para você prestar atenção, que às vezes pode acontecer, pode ocorrer com você. Eu vou dar um exemplo. Veja o que está de incoerente nesse exemplo ilustrado
que eu vou passar. Aliás, eu vou te dar 2 exemplos. Tá? Exemplo número 1, não vou falar mais nada. Você é um homem inteligente, você é uma mulher inteligente. Vamos ver se você percebe que alguma coisa não está nos eixos. Exemplo número 1, agora valendo, tá? 3, 2, 1, valendo. Olá, pessoal. Eu sou o professor Luiz Felipe e estou aqui para dizer que nós vamos iniciar o nosso curso de retórica e oratória e eu estou muito animado com a nossa apresentação. Clique, parou, corta. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O homem se apresenta como professor de retórica e oratória com essa expressão. Calma aí, tem uma coisa errada. Vamos ouvir, né? Vamos voltar o trecho, vamos ouvir. Olá, pessoal. Eu sou o professor fulano de tal e estou muito feliz em iniciar esse... Meu Deus do céu, tem algum problema aí. Ou a oratória está equivocada, o conteúdo, ou a retórica está equivocada. Porque se o professor de retórica e oratória está muito feliz nesses termos, eu nunca na minha vida vou querer assistir a essas aulas. Pois é. Agora, vamos transferir esse exemplo para outros contextos, situações, prestação de serviços, que você, que eu, que todo mundo estamos envolvidos em um contexto contextos aos quais as pessoas estão vinculadas. Né? Pense no seu trabalho, pense na sua atividade profissional. Muitas vezes, até sem querer, não é uma questão, meu querido, minha querida, não é uma questão de má fé, não é uma questão de má fé, eu sei disso. Mas pode ocorrer, e às vezes, nessas situações em que isso ocorre, ou venha a ocorrer, você involuntariamente incorporou esse exemplo que eu dei, é muito comum isso, às vezes a pessoa está cansada, desmotivada, enfim, e transmite, e tem uma postura dessa natureza. Né? É claro que as pessoas entendem 1 ou 2 vezes, mas se isso se repete, isso pode ser prejudicial a você. Daí o exemplo, né? Embora engraçado, embora absurdo, ele é muito real. Ele é muito real. Eu falo uma coisa, mas o meu corpo diz outra. Vamos para o segundo exemplo. Né? Você e eu estamos conversando e você quer me apresentar uma situação e eu fico com essa gesticulação, olha. Fecha o exemplo. Eu não disse nada. Eu só gesticulei. Mas você já percebeu que, embora eu venha dizer algo de apoio a você, os meus gestos faciais, os meus gestos das mãos e até do ombro não são de apoio, são de discordância ou de reprovação. Então, cuidado, minha querida, meu querido internauta, com a maneira como você presta atenção nas pessoas, porque ao mesmo tempo em que você presta atenção nelas, elas também prestam atenção em você. Se eu não me engano, na aula 1 ou na aula 2, eu comentei muito sobre o meu público. Né? Quem é o meu público? O meu público são as pessoas com quem eu trabalho. Né? Retomando, público vem de populum, em latim, que significam pessoas. Então, o meu público não é apenas, imaginemos, a pessoa a quem eu presto serviço na academia, no escritório, na empresa, na universidade, no comércio, na loja. Não, são todas as pessoas, inclusive as da minha casa. Inclusive as da minha casa. Meu público é a minha família. Ou melhor, a minha família é o meu público. Os meus colegas de trabalho também são meu público. Ninguém trabalha sozinho, né? Você faz parte de uma equipe. Os meus superiores, o meu chefe, o meu supervisor é o meu público. Então, é necessário, e eu quero muito me esforçar nisso nas aulas de retórica e oratória, que você compreenda que o meu público é essa visão mais ampla de pessoas envolvidas
com o meu relacionamento, com a minha postura, com as minhas atividades e com o meu serviço. Tudo bem? Então, pense nisso, depois reveja quais são situações, quais são o contexto, quais são os momentos e circunstâncias em que isso se dá. Tá bom? E agora eu quero, nesse momento final da nossa aula, lhe dar aí um pequeno roteiro que vai lhe ajudar muito, é até uma continuação, um prosseguimento do que eu falei agora. Eu fiz até o roteiro aqui, como interpretar os gestos, as expressões, tanto fisionômicas, né, da pessoa, e como interpretar isso com mais atenção, com mais foco. Já que a aula é gesticulação e atenção, eu quero e desejo que você preste a sua atenção às diversas maneiras, as maneiras plurais com que uma pessoa manifesta um determinado sentimento ou postura diante do que é falado. Então, esse roteiro são 10 possibilidades de interpretação. A chave de interpretação me dá 10 possibilidades de contextos em que você, ao prestar atenção no olhar, ao prestar atenção na boca, ao prestar atenção nas mãos, nos braços, consiga aí interpretar o que a pessoa tem a dizer, né? Qual é a possibilidade de interpretação? Então, muito cuidado, meu querido, muito cuidado, minha querida. Eu não quero que você tome isso como, fez isso, por exemplo, é uma manifestação de interesse, é uma possibilidade. É claro que quanto mais você praticar, melhor você vai ficar e mais acerto você vai ter na interpretação dos gestos da pessoa com quem você lida, com quem você trata. E ao mesmo tempo você pode tomar isso para si quando você quiser manifestar qualquer um desses 10 modelos ou exemplos de possibilidades de interpretação. Então, o que eu vou falar agora vai te dar condições de entender o que pode ser na expressão facial, na expressão das mãos, cabeça, né, e braços, e até mesmo ombros. Dependendo de como a pessoa gesticula, você pode ter uma possibilidade de interpretação que é o da aprovação. Há modos em que você vê na gesticulação, no gesto da pessoa, que ela aprova. Percebe? Uma das possibilidades, dependendo de como eu utilizo os meus recursos, e não há um padrão, eu não posso dizer para você que se a pessoa balançar a cabeça, ela está aprovando. Não necessariamente. Tá? Mas existe uma grande possibilidade de se transmitir uma ideia, uma sensação pela retórica de aprovação. Uma segunda possibilidade, digamos, pode ser o contrário, né, de negação. Normalmente a pessoa balança a cabeça em sentido horizontal. Pode ser que ela negue. Negar não significa condenar, pode ser que ela negue aquela informação e depende muito do que está sendo apresentado. Então, primeiro, aprovação. Segundo, negação. Terceira possibilidade de interpretação dos gestos, da expressão, pode ser uma petição. Petição vem de pedir. Muitas vezes o olhar, muitas vezes a expressão fisionômica é de alguém que quer pedir algo. Se você tem filhos adolescentes, filhos crianças, né, nessa fase, ou já passaram por isso, você sabe o que eu digo. Né? As pessoas pedem pelo olhar, pela expressão. Eu não posso dizer, né, a duração do olhar, a permanência, mas é algo da nossa intuição. Aristóteles vai dizer que é próprio do animal racional, do animal linguístico. Pode ser uma possibilidade de petição, de pedir. A pessoa, né, tanto que nós falamos, pede logo, está na sua cara, né, a expressão. Petição é uma maneira de eu solicitar alguma coisa para o outro. Quarta possibilidade, concordância.
né? Eu posso não gostar de algo, de uma ideia, mas eu posso concordar, né? Também eu posso gesticular a cabeça, também eu posso me aproximar mais da pessoa ou do contexto. Então, de uma maneira muito explícita, eu concordo com o que você me diz. Quinta possibilidade de interpretação dos gestos: interesse. Quem trabalha com vendas sabe quando alguém está interessado antes da pessoa entrar na loja ou se aproximar do balcão ou da mesa de atendimento, né? Vendedor é expert, ele sabe. Ah, Felipe, é um dom. É claro que é um dom, mas também é uma percepção. Você observar quando a pessoa tem aí, manifesta um interesse por um produto, serviço ou informação. Outra possibilidade, então, aprovação, estou aqui com o meu roteiro, negação. 3, petição. 4, concordância. 5, a possibilidade é de interesse. Vamos ver a sexta possibilidade de interpretarmos os gestos das pessoas facilmente. Dúvida. Como que deveria ser uma expressão de dúvida, né? Normalmente a pessoa tende para um dos lados, direito ou esquerdo. Será, né? Olha, já? Quando eu estou em dúvida, normalmente a minha cabeça pode inclinar-se para um dos dois lados. Não é que a pessoa está com dor, né, no pescoço, não. Mas a dúvida faz com que intuitivamente, né, nós tenhamos a cabeça levemente inclinada. Isso não é 100% de certeza, é uma possibilidade, internauta. Tá? Mas perceba, quando alguém estiver em dúvida, que lado tomba a cabeça? Pode ser para a direita, para a esquerda, tanto faz. Mas quando há um leve inclinar para um dos dois lados, nós temos aí uma possibilidade de dúvida. Outra possibilidade, espanto. Normalmente os olhos se abrem mais. Às vezes a pessoa abre ligeiramente um pouco os lábios, a boca. Você percebe que ela levou um susto ou se encontra espantada diante daquele conteúdo, ideia ou contexto. Certo? 8. Repulsa, reprovação. A pessoa, às vezes, se afasta ou ela vira um pouco o rosto de acordo com o quadro, a situação, aquilo que ela ouve ou visualiza. Né? Você fala, sei lá, uma besteira, a pessoa... né? Essa repulsa, esse afastamento indica que eu não quero me envolver, ou eu não aprovo, eu não concordo com essa situação. Então eu me afasto. É algo que eu vou repudiar. Preste atenção, de repente, alguém já deve ter demonstrado isso num outro contexto. Nona possibilidade, a demonstração de fé, de confiança, de pessoas que estão seguras, pessoas que mantêm a fé, pessoas que querem transmitir confiança. Elas geralmente olham fixamente para a frente. A expressão é de serenidade, de paz, de alguém que quer enfrentar o desafio. É muito interessante. Esse tipo de expressão nos passa muita paz, muita força. Interessante isso, né? E finalmente, nós temos a última possibilidade, que é o medo. Infelizmente, numa sociedade como a nossa, de muita agitação, tensão e estresse, você observa nos pontos de ônibus, no metrô, trem, nos shoppings, nas ruas, no trânsito, dirigindo o carro, a expressão das pessoas às vezes é de medo, de que algo de ansiedade, né, desagradável está para acontecer. E também pode ser o seu público quando às vezes vem conversar com você. Então, se você já percebe isso, procure tranquilizar a pessoa, acolher, né, dar uma boa acolhida para que ela mentalmente tenha o tempo para se aí recompor, ok? Então, vamos dizer assim, essas orientações são muito genéricas, cada situação é própria, cada pessoa tem um estilo específico de se manifestar, de gesticular, mas você, ao se tornar um bom observador, você vai ser capaz de utilizar essas técnicas da retórica que hoje predominaram nessa aula e assim poder conhecer mais do ponto de vista de quantidade e também de uma forma melhor o seu público. Qual que é o segredo? Praticar, praticar
praticar. Né? Às vezes você ouve a aula, fica animado, mas não coloca em prática. Então, você entendeu a aula, mas para você ter aí a posse dela, o segredo é treinamento, ok? Um grande abraço e até a próxima aula. Te vejo lá.